Boa tarde, galera do nono ano. Vamos para mais um Matemática em Casa com a professora Rita, para a nossa aula de número 2 sobre função. Vamos agora estudar essa mesma noção de função usando a nomenclatura de conjuntos. Considere esses exemplos. Observe. Os conjuntos A e B relacionados da maneira. Em A estão alguns números inteiros e em B, outros. Podemos associar cada elemento de A ao triplo do elemento de B. O que significa triplo? Multiplicar por 3. Bem, vejamos. O conjunto A é formado pelos elementos -2, -1, 0, 1, 2. E o conjunto B pelos elementos -8, -6, -4, -3, 0, 3, 6 e 7. Vamos relacionar os elementos do conjunto A com os elementos do conjunto B, aquele que for resultado quando eu multiplicar por 3 cada elemento de A. Vejamos. 3 vezes -2, -6. Então, -2 ligou com -6. 3 vezes -1, -3. -1 ligado a -3. 3 vezes 0, 0. 0 ligado a 0. 3 vezes 1, 3. 1 ligado a 3. 3 vezes 2, 6. 2 ligado a 6. Observe que a gente foi ligando conforme o resultado final da multiplicação de cada número de A por 3. Vejamos o quadro ao lado. X pertence a A, Y pertence a B. Quando x for -2, y é -6. Quando for -1, y é -3. Quando for 0, y é 0. Quando for 1, y é 3. Quando x for 2, y é 6. Note que todos os elementos de A têm correspondente em B. Ou seja, todos os elementos de A estão ligados com um elemento de B. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Ou seja, cada valor de A só está ligado a um elemento de B. Nesse caso, temos uma função de A em B, que pode ser expressa pela fórmula y igual a 3x, que foi o que usamos para fazer a ligação dos elementos. Veja outros exemplos de situações com conjuntos. Dado A igual a 0,4 e B 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte maneira. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B. Vejamos. Temos em A 0 e 4, em B 2, 3 e 5. Ele disse que cada elemento de A é menor do que um elemento de B. 0 é menor que 2 em B, 3 em B e 5 em B. 4 é menor somente que 5 em B. Nesse caso, não temos uma função de A e B, pois ao elemento 0 de A correspondem 3 elementos de B, 2, 3 e 5, pois 0 é menor que 2, menor que 3 e menor que 5. E não apenas há um único elemento de B. Por isso, dizemos que não há função de A em B, porque o 0 foi ligado a 3 elementos diferentes, conforme dizemos lá no início que cada elemento de A era menor do que um elemento de B. Dados A igual a -4, -2, 0, 2, 4 e B igual a 0, 2, 4, 6, 8. Associamos os elementos de A aos elementos de igual valor em B. Vamos ver. 0 ligou com 0 de B,
2 de A ligou com 2 de B, 4 de A ligou com 4 de B. Ou seja, ele disse que cada elemento de A corresponde a um elemento de B. Vejam se há uma função de A em B. Observe que há elemento em A, os números -4 e -2, que não tem correspondente em B. Nesse caso, não temos uma função de A e B. Então, voltemos lá ao primeiro exemplo aqui do slide. No primeiro exemplo, não temos uma função porque 0 ligou a 3 elementos. No segundo exemplo, não temos uma função porque sobrou 2 elementos em A que não ligou a nenhum elemento em B. Vamos para o terceiro exemplo agora. Dados A igual a -2, -1, 0, 1, 2 e B 0, 1, 2, 4, 8, 16, e a correspondência entre A e B é dada pela fórmula y igual a x à quarta, com x pertencente a A e y pertencente a B, temos. Vejamos. -2 à quarta dá 16. -1 à quarta é igual a 1, então ligou com 1. 0 à quarta é igual a 0. 1 à quarta é igual a 1. 2 à quarta é igual a 16. Todos os elementos de A têm correspondente em B. A cada elemento de A corresponde um único elemento de B. Assim, para a correspondência expressa pela fórmula y igual a x à quarta, temos uma função de A e B. Vejam que nesse último exemplo, não sobrou nenhum elemento em A que não correspondesse a um elemento de B, e nenhum elemento de A foi ligado 2 vezes ao mesmo elemento de B. Por isso, nesse caso, temos uma função. Definição e notação de função. Dado 2 conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma regra que indica como associar cada elemento x pertencente a um único elemento y pertencente a B. Ou seja, os elementos de A pertencem ao conjunto A e os elementos y pertencem ao conjunto B. Usamos a seguinte notação. F de A em B ou A de F em B. Lemos, F é uma função de A em B. A função F transforma x de A em y de B, ou seja, F de x em y. Escrevemos assim, y igual a F de x. Lemos, y igual a F de x. Mostrando através do conjunto, fica dessa seguinte forma aí, ó. E x ligado a y, x de A, y de B. Função de A em B, função de x em y. Essa é a definição de função. Valor de uma função. Vamos ver como aplicamos isso para estarmos descobrindo a solução de alguns problemas. Em uma papelaria, cada caderno custa R$ 6,50. Observe a tabela e o diagrama que relaciona o número X de cadernos e o preço Y a pagar por eles. Então, isso aqui vai ser uma função de A em B, onde X são os elementos de A e Y são os elementos de B. Bem, se eu compro um caderno, eu vou pagar R$ 6,50. Se eu comprar 2 cadernos, vou pagar 13. Se eu comprar 3 cadernos, vou pagar 19,50. Se eu comprar 4 cadernos, vou pagar 26. Se eu comprar 5, 32,50. Se eu comprar 6, 39. Se eu comprar 7, 45,50. Vejam que existem os 3 pontinhos aí para indicar que existem infinitos elementos representados por x e infinitos elementos representados por y. Ou seja, o valor de y vai variar sempre em função do valor do x. Demonstrando em conjunto ao lado, olha só como ele ficou a relação.
para 1 caderno, para 2 cadernos, para 3 cadernos, para 4 cadernos, tá? Então, o conjunto A, representado pelos elementos X, e o conjunto B, representado pelos elementos Y. Observe que o preço a pagar é dado em função do número de cadernos comprado. Nesse exemplo, o preço a pagar é a variável dependente e o número de caderno a variável independente. Ou seja, a variável independente é a que você vai estar dando esse valor, e a variável dependente é aquela que você vai descobrir. A cada número de cadernos comprado corresponde um único preço a pagar. Preço a pagar, f de x igual a y, 6,50 vezes o número de cadernos comprado, que será representado por x. Logo, f de x igual a y é igual a 6,50x. Quem vai variar aí é o valor do x. Nesse exemplo, para x igual a 5, temos, observem, f de x é igual a 6,50x. Isso significa que eu tenho f de 5, porque eu tenho um x igual a 5, que é igual a 6,50 vezes 5, que é igual a 32,50. Isso quer dizer que, se você comprar 5 cadernos, você vai pagar R$ 32,50. E para resolver a função, você substituiu onde tem x pelo total de caderno, que no caso foi 5. Assim, f de 5 é igual a 32,50. Dizemos que para x igual a 5, o valor da função é 32,50. Portanto, o preço de 5 cadernos é de R$ 32,50.